Ela se sentia tão mal naquele momento que decidiu se abrir com a sua mãe, contando tudo, até mesmo sobre o seu pai. Não só sobre aquele desgraçado, mas sobre o que o pai fazia. E ela acabava fazendo apenas por fazer. Mas ele percebia que ela não estava na mesma vibe. E ela acabava fazendo apenas por fazer. Mas ele percebia que ela não estava na mesma vibe. Mariana teve uma infância com boas condições, mas tão horrível que ela não sabe dizer se algum dia foi feliz na vida. Quando ela tinha apenas 6 anos de idade, começou a sofrer abusos do próprio pai, que mesmo não concluindo o ato, sempre a ameaçava de morte e dizia que também iria dar fim na mãe dela e nos seus irmãos, caso ela contasse alguma coisa para alguém. E assim foi até ela completar 10 anos de idade, quando ele percebeu que ela já tinha virado uma moça ao perceber a sua primeira menstruação. Ainda nessa época, a Mariana e a sua família se mudaram para outro estado e sua mãe, sem parentes ou amigos, começou a frequentar igrejas e fazer amizades com pessoas dessas mesmas igrejas. Mariana, agora com 12 anos, era uma pré-adolescente muito revoltada por conta de tudo o que tinha passado. Ela sentia nojo dos homens, tentou muitas vezes tirar a própria vida, fumava maconha, usava loló e ficava com mulheres, porque na cabeça dela, ela não deveria se relacionar com homens. Isso tudo por causa do trauma causado pelo seu próprio pai. Quando os pais de Mariana descobriram sobre as suas preferências sexuais, a obrigaram a ir para a igreja, dizendo que era o demônio que a estava possuindo. Mas eles mal sabiam que a própria Mariana era daquele jeito. Mas, ao ir para a igreja, ela foi se enturmando e passou a cantar no coral e até mesmo sozinha. Nessa igreja tinha um diácono, que é um cargo antes da pessoa, do homem, né, se tornar pastor. Eu acredito que é isso, que nessa época tinha 34 anos. Pois bem, esse projeto de pastor falou para Mariana que na casa dele tinham vários playbacks e que ela, por ter o dom da voz, né, por ter aquela voz perfeita, ele tinha certeza que ela era ungida de Deus e que queria abençoá-la com esses playbacks e que ela só tinha que ir na casa dele para buscar. A casa desse projeto de pastor não era muito longe da casa da Mariana, então ela foi lá sozinha. Só que quando ela chegou, ele pediu para ela entrar. Ela então entrou com toda a sua ingenuidade, né? Se sentou lá no sofá para aguardar ele trazer os playbacks. Mas nisso, o diácono da igreja, e que isso fique bem claro, esse cara, o futuro pastor de uma igreja, chegou como um louco, agarrou a Mariana à força e a jogou sobre a cama, arrancando as suas roupas e a penetrando contra a sua vontade. Por mais que a Mariana gritasse e pedisse socorro, ninguém a ouvia. Então, ele fechou a boca dela com a mão e concluiu o que tinha se proposto. Mariana nunca tinha tido contato íntimo com nenhum homem, a não ser as investidas do pai dela, mas ela continuava sendo virgem até aquele momento. Mariana teve a sua primeira vez sem o seu consentimento e sangrou muito. Ele então a mandou embora, dizendo que se ela abrisse a boca, ninguém ia acreditar nela. Era a palavra do futuro pastor contra uma piranha que foi na casa de um homem. Mariana então passou 3 dias sem conseguir andar direito, toda machucada e com febre, sem a menor vontade de fazer nada, muito menos de ir para a igreja. Porém, ela se sentia tão mal naquele momento que decidiu se abrir com a sua mãe, contando tudo, até mesmo sobre o seu pai. Não só sobre aquele desgraçado, mas sobre o que o pai fazia. Ao contrário de muitas histórias tristes que eu já relatei aqui, sobre mães que ficam contra as filhas e do lado dos abusadores, porque são os seus alecrins dourados, no mesmo dia, a mãe da Mariana se separou e elas foram embora para a cidade natal da mãe dela. Após a mudança de cidade, Mariana só foi se relacionar com outro homem quando tinha 16 anos de idade. E foi naquele momento que ela soube que ela gostava mesmo de homens. Então, eles começaram a namorar. Mas na cama ela não conseguia se soltar, porque sempre vinha em sua mente tudo o que ela havia passado. Seus traumas relacionados aos homens a assombravam. Mesmo assim, ela
continuou com ele e com 8 meses de namoro, ela acabou engravidando. Apesar dela não tomar pílula, eles usavam preservativo, só que segundo ela, a camisinha acabou rasgando. E mesmo tomando a pílula do dia seguinte, 15 dias depois, ela já confirmou a gravidez. Depois de confirmar o que ela mais temia, eles decidiram morar juntos na casa dos pais dele, onde Mariana foi acolhida com muito amor pelos seus sogros, como se ela fosse uma filha deles. Depois de 9 meses, o bebê de Mariana nasceu e seu desejo sexual diminuiu mais ainda. E ela acabava fazendo apenas por fazer, mas ele percebia que ela não estava na mesma vibe. E mesmo ele não cobrando nada, ela acabava fazendo sem a mínima vontade, apenas para satisfazê-lo. E foi assim que se seguiu o casamento deles. Porém, com o passar do tempo, eles começaram a brigar por conta disso, porque a Mariana passou a odiar fazer sexo mesmo amando o seu marido. Depois de 3 anos juntos, eles compraram um terreno e construíram uma casa. E na cabeça infantil da Mariana, ela pensou que naquela casa as coisas seriam diferentes, que na verdade o seu bloqueio sexual tinha a ver com a casa dos sogros e que agora ela poderia se soltar um pouco mais, mas percebeu que o problema estava nela. O que doía em Mariana era saber que o seu marido era louco por ela, que sempre a elogiava e que demonstrava o quanto a desejava. E isso fazia com que Mariana sentisse muita culpa. Ela chegou à conclusão que isso tudo tinha a ver com a maternidade e com o cansaço do dia a dia. Ela só queria chegar em casa, cair na cama e dormir em paz. Mas ela percebeu que isso estava irritando seu marido. Afinal, ele é um homem novo, de apenas 24 anos e os hormônios estão saindo pelos olhos. Claro que quer fazer sexo o tempo todo, se possível. Um dia, o filhinho da Mariana teve pneumonia. Então, eles concordaram, que ela deveria sair do trabalho para cuidar dele, ou seja, após um comum acordo, após eles entrarem em um acordo, 8 meses depois de sair do emprego, a Mariana passou a ouvir do seu marido que ela só ficava em casa, que não fazia nada o dia inteiro e que quando ele queria sexo, ela não estava disposta, ou seja, não poderia mais usar a desculpa de que estava cansada. Por causa de tudo isso, a Mariana se sente muito mal e sente culpa também, porque ela não sabe o que está acontecendo com ela e isso a deixa triste, porque no fundo ela é nova, ela tem só 22 anos e é obrigada a ouvir do seu marido que as mulheres nessa idade deveriam ser foguentas. Mas no fundo, a Mariana se sente como uma senhora de 80 anos e sendo assim o seu casamento está indo pelo ralo. Ela sabe que eles se amam, ainda mais que o seu marido é um homem bom, sem vícios, com estabilidade, responsabilidade, além de ser um pai maravilhoso. Essa falta de libido tem afetado muito a relação de Mariana e ela sabe que o seu casamento está por um fio. Mesmo que sua família seja linda, o sexo faz parte de todo casamento, ainda mais com pessoas tão jovens. Eles estão juntos há quase 6 anos e ela não quer perder nada disso, mas dentro dela tem uma confusão. Às vezes ela pensa que tem a ver com o fato de não gostar dele como homem, mas em seguida ela já pensa que não é isso, como se quisesse se convencer de que ela precisa gostar dele, afinal ele é perfeito e se não fosse pelo sexo tudo seria maravilhoso. Claro que talvez isso tudo pudesse ser resolvido com uma ajuda profissional, mas Mariana tem vergonha de buscar essa ajuda e vai empurrando com a barriga. E a sua dúvida aqui é a seguinte: será que ela deveria pedir o divórcio e deixar o seu marido livre para encontrar alguém que o fizesse bem? E assim ela se livraria da obrigação de fazer sexo contra a sua vontade? Uau! Bom, eu quero que vocês, depois de se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo, comentem aqui. Vocês já passaram por essa situação de ter certeza que ama uma pessoa, mas não sente desejo, ama essa pessoa, mas não o vê como homem? Aqui nós temos 2 pontos muito importantes. O trauma que a Mariana tem, que pode ser um bloqueio que ela criou, sim, que precisa ser tratado, que precisa ser avaliado, ela precisa deixar isso no passado, ressignificar todo esse trauma. Esse é um ponto. E o segundo ponto é:
será que a Mariana realmente sente desejo por este homem? Já que ela disse lá no começo que quando eles se conheceram o sexo não era bom? Tem uma grande diferença entre você admirar um ser humano como homem, por ser bom, ele te dá estabilidade financeira, ele ajuda a cuidar do seu filho, ele honra o papel de pai, honra o papel de marido, você admira ele por isso, e você sentir desejo por essa pessoa. Tem diferença aqui. Além do fato de que a Mariana também pode estar com algum problema hormonal, porque o nosso corpo, ele só funciona através dos nossos hormônios. São os nossos hormônios que determinam, que mandam os comandos certos para que tudo esteja em equilíbrio. Se você tem deficiência em certos hormônios, o seu corpo vai estar desequilibrado. No corpo físico, só quem pode ajudar com isso é o médico. O médico, na parte psicológica, você vai ter que buscar algum tipo de terapia. Eu não vou sugerir aqui, porque o que eu sugeriria, né, para Mariana é que ela precisa deixar o passado no passado, se amar com intensidade, se soltar e perder essa vergonha. Porque a vergonha é uma das frequências mais negativas que existe. Se continuar assim, ela pode sim entrar em um quadro depressivo e carregar a culpa e acabar acreditando que tudo que acontecer daqui pra frente é responsabilidade dela. E não é. Ok, é um casal novo, mas precisa ser avaliado se esse relacionamento também é saudável. Gente, não basta você ter aquele maridinho que chega em casa com tudo bonitinho. Não é isso que a gente busca. A gente busca ser feliz, sozinha ou acompanhada. Não interessa como a outra pessoa é conosco. Nós também temos que ver como nós vemos essa pessoa. Se realmente nós temos afinidade com essa pessoa. Se não, é melhor você ter o seu marido como um bom amigo, como uma pessoa que vai acabar sendo seu amigo no futuro, porque vocês têm um filho junto, do que ser o seu marido. Isso não dá certo, essa cobrança dele pra cima de você não é legal, porque você acaba fazendo o que não quer, isso vai virando uma bola de neve, vai crescendo e crescendo, e daqui a pouco, meu amor, você vai estar doente. Você vai ficar doente, porque não está sendo diferente do que aconteceu lá atrás. Lógico que vocês não vão querer falar, ela está comparando o que aconteceu lá com o que está acontecendo aqui. Gente, presta atenção numa coisa. Quando você sofre um abuso não consentido, quando você tenta se livrar daquilo, tem uma energia, você não queria aquilo, a pessoa te violou. Quando você não quer aquilo e você aceita, você também está sendo violada, mas você está dando autorização para ser violada. Então, a gente não pode continuar aceitando que porque é casada tem obrigação conjugal. Nós não temos obrigação. Por isso que precisa ser analisado todos esses pontos para ver o que está acontecendo com a Mariana. Se realmente esses traumas estão atrapalhando, eu acredito que sim, se ela ainda sente energia em relação àquilo, pode estar atrapalhando sim. Essa questão dela não ter tido experiências, a experiência dela foi com o pai, com o pastor e com esse namorado, que querendo ou não também é um homem novo. Ele tinha o quê? 18 anos. Então ele é novo, também não tem experiências. Talvez nós estamos falando aqui de duas pessoas totalmente inexperientes, sexualmente falando, que constituíram uma família. Eu acredito que uma terapia de casal cairia como uma luva nesse relacionamento, com certeza. Tem o fato também de que a Mariana não conhece o próprio corpo. Como que ela vai gostar de sexo se ela não sabe onde está o seu desejo, o seu ponto de prazer? Ela precisa se descobrir. Ela já foi assim, ó, pá, trombou ali, já engravidou, que também mexe com tudo, não foi uma gravidez planejada, foi morar com os sogros, então tá uma confusão. O que precisa aqui é estudo, é autodesenvolvimento, você precisa se desenvolver como mulher, se conhecer, ok? Essa é a minha opinião. E avaliar, Mariana, você tem que avaliar friamente se o amor que você sente pelo seu marido é um amor que você sente pelo homem que ele é, ou se é um amor mais fraternal, mais de irmão,
mas de pai, sei lá, sabe, de amigo. Você tem que analisar isso friamente, porque se for isso, não existe hormônio, não existe médico, não existe ninguém na face da terra que vai fazer você sentir desejo por ele. Não adianta, gente, a gente não decide, vou desejar tal pessoa. Você olha para a pessoa e já cai ali uma lista de coisas que você começa a olhar e criticar naquela pessoa. Simples assim. Quantas mulheres estão aí casadas passando por isso? Pô, se é pra ficar com alguém, tem que ter entrega. Se é pra você dormir toda noite com uma pessoa, tem que ter entrega. Óbvio que nem todo dia nós estamos dispostas, nem todo dia nós queremos sexo, porque nós temos o nosso ciclo hormonal. Mas quando os teus hormônios estão em alta e você olha pro seu marido, uau, é fogo no rabo, isso é casamento. E aí, o que você faz com ele nesses dias que você tá foguenta, né? Como disse o marido da Mariana, nossa, isso pra ele vale pelos dias que você fala que você não tá afim, e isso é casamento, respeito. Eu respeito os dias que você não tá bem, você respeita os dias que eu não estou bem. Quando nós estamos bem, quando nós estamos alinhados, a gente compensa tudo. Isso é casamento. Fora disso, vira uma coisa de obrigação. E nós não conseguiremos ser saudáveis, evoluir espiritualmente, vivendo em cima de obrigações. Não, você só consegue ser feliz, realizada e saudável e atrair coisas boas para sua vida quando você não se sente obrigada a nada. Temos que ceder de vez em quando, óbvio, não estou falando aqui sexualmente, estou falando ceder em alguns pontos. Olha, hoje eu não estava afim de viajar, mas a gente planejou, vamos lá, vai ser bom. E aí você vai, mas você vai porque você sabe que você vai criar uma realidade legal, sabe? Uma coisa assim, putz, eu tô de dieta, hoje eu não tava afim de pedir pizza, mas eu vou comer só um pedacinho com vocês e tá tudo bem. Agora, passar dia após dia se sentindo obrigada a fazer sexo, isso já é uma doença. Só de você achar que isso é sua obrigação para manter um homem ao seu lado. Não dá, gente. Isso não dá mais para aceitar isso. Por isso que está aumentando em 30% os casos de câncer de mama aí, porque a mulher pensa assim: hoje em dia, ninguém mais quer casar. Hoje em dia, os homens não querem mais relacionamento com ninguém. Se eu largar desse que tá do meu lado, ficarei sozinha. É muito melhor você ficar sozinha do que você ficar em uma prisão onde você tem a chave no seu bolso.